E pessoal, eu vou gravar então aqui um resumo sobre o conteúdo de medidas, tá? Esse daqui é um conteúdo bem introdutório, a gente vai fazer bastante medida em relação aos outros experimentos, tá? Então aqui é só o básico para a gente entender um pouquinho como funciona o processo de medida, tá? Então, quando a gente vai realizar uma medida, esse processo a gente chama de medição. E a gente pode fazer medidas que são diretas ou indiretas, tá? Você tem, por exemplo, medida que você vai lá e compara diretamente o tamanho de um lápis com uma régua, isso é um tipo de medida direta. Mas tem outras medidas que a gente não consegue determinar de uma maneira direta, assim, como, por exemplo, a área de uma folha de papel. A gente vai precisar, nesse caso, utilizar duas medidas, né, que são as medidas das laterais, e multiplicar essas duas para a gente poder obter um valor de área. Esse valor de área a gente chama então de uma medida indireta. Acerca dos equipamentos, a gente pode dividir em dois tipos, tá? Os que são chamados equipamentos analógicos, como por exemplo uma régua, tá? Por que ele é um equipamento analógico? Né? A gente vai lá e faz uma comparação entre o tamanho de um corpo com uma escala graduada aqui e a gente pode fazer uma estimativa, né? Então acho que eu já falei desse exemplo algumas vezes, né? Se você tem lá uma régua milimetrada, é muito difícil você ter um corpo que vai alinhar exatamente com o tamanho lá da uma marquinha de milímetro exata de uma régua. O mais comum é que você vai fazer essa medida aqui, você vai ter lá o corpo num lugar e você vai ter que ele dá entre uma marquinha e outra, né? Então você tem um limite inferior e um limite superior para medida, por exemplo, a medida fica entre 15,1 centímetros e 15,2, e aí você pode estimar mais um dígito, né? Então, os equipamentos que a gente pode fazer esse tipo de estimativa são os equipamentos que a gente chama de analógicos, tá? Os equipamentos que não permitem fazer isso, a gente chama de equipamentos não analógicos. Eles incluem os equipamentos digitais, tá? E também incluem os equipamentos que têm escala auxiliar. Então, se a gente pegar uma balança, a gente pode ter balanças dos dois tipos. A gente pode ter balanças que são analógicas, mas também pode ter balanças que são digitais, tá? Então, a digital é um exemplo que é não analógico, tá? Se a gente pegar lá um equipamento que tem um ponteiro, esses equipamentos eles são equipamentos que são analógicos. Você vai verificar lá que o ponteiro ele pode ficar entre uma marquinha e outra, então você pode fazer uma estimativa ali de um dígito, tá? Então, quando a gente realiza lá o equipamento analógico, a gente tem esse tipo de situação, né? A tua medida fica entre um valor e outro, e aí você vai poder fazer uma estimativa e colocar mais um dígito depois da medida, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo em que eu pego, por exemplo, uma medida hipotética que fique entre 15,3 metros e 15,4 metros. Então a gente pode fazer uma estimativa e verificar, por exemplo, que fazendo essa divisão mentalmente entre 15,3 e 15,4 metros dividido em 10 partes, a gente estima ali que dá 40% daquele espaço, né? Então fica em 15,34. Então esses dígitos aqui, primeiro, segundo, terceiro e esse estimado, são os dígitos que a gente chama de algarismos significativos, tá? Note que quando a gente faz uma medida utilizando um equipamento, o que a gente tem em geral é o seguinte, que o número de algarismos significativos ele não é fixo. Você pode ter lá, usando uma régua, você pode ter 5,32 centímetros, você pode ter 15,32 centímetros, ou você pode ter, usando lá uma trena, que é meio que uma régua, só que é maior, né? Você pode ter 105,23 centímetros. Então, você percebe que o número de algarismos significativos não é fixo. Você vai ter, dependendo da sua medida, né? Você pode ter inclusive 0,55 centímetros, né? Então você vai ter só dois algarismos significativos, porque os zeros à esquerda eles não contam, eles estão ali só para posicionar a vírgula. Mas você vai ter casos como, por exemplo, quando você tem uma medida que dá exata, né? 15 metros, por exemplo, numa trena. Aí você vai ter o seguinte, né? Você vai ter, ou pensando numa régua, eu acho que é um exemplo mais simples, né? Digamos que você tenha lá uma medida que dê exatamente 15 centímetros. Você não vai poder colocar só 15, porque você sabe que não tem nenhum milímetro e você estimou ali que se você pensar assim, né? Aqui está a marquinha do 15 e o teu objeto termina exatamente na marquinha aqui. Então você sabe que, olha,
você não tem mais nada depois porque você não passou da marquinha do milímetro ali, né? Então você sabe que o milímetro, a leitura é 0. E aí você ainda tem aquela questão da estimativa. Será que é 15,01? Não, você achou que é 15,00 mesmo. Então você tem que colocar esses dois zeros à direita, tá? Então os zeros à direita, eles são grandes significativos, eles não podem ser esquecidos, tá? Então, como que funcionam as medidas dos equipamentos que não são nem digitais nem analógicos, que são os equipamentos que a gente chama que tem escala auxiliar, tá? O paquímetro, ele é um exemplo de equipamento que tem uma escala auxiliar. Então, se vocês notarem aqui na figura, depois eu vou mostrar ela ampliada, a gente tem uma escala principal, que começa aqui, e ela vai até o final aqui do paquímetro. E a gente tem uma outra escala numérica, que está aqui, ó, que são esses numerinhos aqui. E aí a gente vai fazer uma medida por um alinhamento, tá? Então essa escala, quando a gente pega e faz essa medida por alinhamento das duas escalas, a gente consegue fazer uma medida que ela não é estimada. Ela tem uma leitura porque a gente consegue verificar exatamente qual que é a marquinha que é mais alinhada. Mas também a gente tem que tomar cuidado que tem alguns equipamentos, como por exemplo esse micrômetro aqui, em que a gente pensa à primeira vista que isso daqui é um equipamento que tem uma escala auxiliar, porque a gente tem uma escala aqui, ó, e a gente tem uma outra escala aqui. Só que esse não é um caso de uma escala auxiliar, porque na verdade essa escala aqui ela gira e a gente faz a leitura através dessa linha central que a gente tem na escala principal. A gente faz uma leitura de mais dígitos aqui nessa escala, mas ela não é o que a gente chama de uma escala auxiliar que a gente lê lá então por comparação entre alinhamentos de marquinhas, porque a gente pode fazer uma estimativa nesse caso aqui. Porque a marquinha pode ficar, o risquinho lá pode ficar entre uma marquinha e outra, tá? Então a gente pode fazer uma estimativa. Inclusive, é claro que existem micrômetros que têm essa ideia de fazer a leitura por alinhamento de marcas também. Eu vou explicar melhor o que é isso aqui logo, daí vai ficar claro por que isso daqui não é um alinhamento de marcas, né? E aí tem micrômetros que têm essa questão do alinhamento de marcas, tá? Então o paquímetro lê 2 casas depois da vírgula em milímetros. Esse micrômetro aqui ele lê 2 casas depois da vírgula em milímetros e ainda permite que a gente estime mais uma, e é por isso que ele é um micrômetro, porque essa terceira casa depois da vírgula que é o micron, né? Então, existem alguns que, claro, eles vão permitir que essa leitura desse micron ele seja feita por alinhamentos, e aí vai ficar um dígito que é uma leitura até um pouco melhor, tá? Um pouco mais confiável. Então, como é que funciona a tal da escala auxiliar e essa leitura por alinhamento? A ideia da escala auxiliar é que alguém teve uma ideia bem interessante aqui, que é a seguinte: se você pega aqui uma escala dividida em 10 partes, por exemplo, vai de 0 a 1 e eu dividi isso aqui em 10 partes. Aí eu posso pegar e fazer o seguinte: eu vou pegar esse espaço aqui entre o 0 e a primeira marquinha e vou dividi-lo em 10 partes. E eu vou tomar 9 partes dessa e vou fazer essa escala de baixo aqui, ó. Então, se vocês olharem aqui, deixa eu tentar ampliar, vocês vão perceber que a gente tem uma situação bastante interessante. Veja que essa primeira marquinha aqui, ó, ela não está alinhada com a de cima, mas o 0 aqui está alinhado. Por quê? Porque essa marca de baixo aqui, ó, ela tem 90% da largura dessa marca de cima, desse intervalo de cima. E aí o que isso significa? E quando você coloca o 0 fechadinho aqui, tá, exatamente os 2 zeros alinhados, você vai ter que essa marca do 1 aqui não alinha. Mas e se você deslocar essa escala de baixo aqui 0,1, né? Digamos que isso daqui seja o seu intervalo, né? Se você for pensar que isso daqui é 1, né? Então essa marquinha aqui, essa primeira, ela vai corresponder a 0,1. Então, se você pega 1/10 dela, né, e desloca essa de baixo por esse 1/10, você vai estar deslocando por 0,01. Então, a gente percebe que essa escala aqui, se você pegar e deslocar ela 2 vezes isso, vai alinhar essa marca do 2. Se deslocar ela 3 vezes, vai alinhar a marca do 3.
4 vezes a linha marca do 4. Então a gente consegue fazer uma leitura utilizando o alinhamento dessa escala. Então essas duas aqui, elas têm que ser comparadas para verificar qual das marquinhas se alinha melhor, tá? Então como que a gente pega e faz uma leitura desse equipamento? Deixa eu ver se eu tenho aqui para baixo. Então aqui nesse texto está todo explicado como é que faz esse processo aí, tá? Então a gente vai fazer uma leitura aqui, ó, tomando medidas usando a escala auxiliar. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai em primeiro lugar olhar para esse zero aqui e ver onde que ele cai na escala principal. Então se vocês olharem aqui eu tenho 30 e aí aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vejo que não chega no 6, então a minha medida já começa com 35. Vírgula alguma coisa, né? Esse alguma coisa a gente vai ler justamente utilizando essa escala de baixo aqui, tá? Então, se a gente olhar aqui, a gente tem que verificar qual dessas marquinhas está melhor alinhada com a marquinha de cima, para a gente poder saber exatamente qual que vai ser a leitura do dígito que vem depois da vírgula, tá? Então, se a gente olhar para cá, a gente vai perceber que, olha, o 0 não está alinhado, né? O 1 também não, o 2 também não, o 3 também não, o 4 também não, o 5 está quase alinhado, o 6 parece estar bem alinhado, o 7 está parecendo estar menos alinhado do que o 6 já. A gente percebe que o 6 é a melhor marquinha alinhada, então a gente consegue fazer essa leitura aqui como 35,6, por exemplo, milímetros, tá? Então veja que essa leitura aqui ela é feita de uma maneira que não envolve estimativa. A gente verifica exatamente qual que é a marquinha melhor alinhada, tá? Claro que existem equipamentos como, por exemplo, o paquímetro, que eles vão fazer uma divisão aqui desse intervalo em mais marquinhas. Veja que aqui eu dividi ela em 10, né? Por isso que vai do 0 até o 9, e depois tem mais uma marquinha de 0 aqui, mas essa marquinha ela é uma repetição dessa outra aqui. Então, se você alinhar o 0, fica difícil você pegar e ver a marquinha para a esquerda, porque ela não existe, né? Então, você pode simplesmente verificar se esse outro 0 aqui também está alinhado, tá? Então, notem que existe a possibilidade de você alinhar o 0 também certinho, né? E aí você vai ter uma leitura que vai ficar com um 0 aqui, né? Por exemplo, digamos que alinhou exatamente na marquinha do 40, né? Então você vai dizer que é 40,0, tá? Nota então aqui que essa escala auxiliar ela só tem uma divisão em 10 partes, mas se a gente olhar para um paquímetro de verdade, que isso aqui é uma foto tratada de um paquímetro, tá? Vocês vão perceber que a gente tem aqui o 0, e aí aqui a gente tem o 10, que corresponderia àquele outro 0 que eu coloquei lá na minha escala, né? Então vocês vão notar aqui que eu tenho, entre cada uma dessas marquinhas, eu tenho mais outras marquinhas. Então, na verdade, essa escala auxiliar aqui, ela conta com 50 marquinhas de alinhamento, tá? Então, o paquímetro, ele não vai fazer medidas que vão de 0,01 em 0,01, elas vão de 0,02 em 0,02, tá? Às vezes isso está escrito no final do paquímetro aqui como sendo, por exemplo, 0,02 ou 1 sobre 50, tá? Então, nesse caso aqui está escrito 1 sobre 50. Então, isso implica para a gente que esse paquímetro ele consegue fazer leituras como, por exemplo, 14,98, pode fazer 15,66. Então, sempre de 2 em 2, né? Então, 14,98 vai para 15,00, 15,02, certo? Se eu pegar esse outro micrômetro que eu tenho aqui embaixo nessa imagem, esse aqui não, esse aqui eu já consigo fazer assim, ó. Só da leitura mesmo eu já consigo, por exemplo, 15,11, 15,12, só que ele tem mais um dígito aqui que eu posso estimar, tá? Então esse daqui fica estimado, só que daí esse daqui é um equipamento analógico, porque os equipamentos analógicos são esses que permitem que você estime alguma coisa, tá? E aí os equipamentos que são com escala auxiliar, eles não permitem fazer essa estimativa. O que mais que a gente tem de interessante aqui? Aqui é uma imagem ó, que eu fiz diretamente no PDF aqui, da escala auxiliar com 50 partes. Aí fica mais claro para ver do que na imagem da figura. Aqui eu tenho um close da figura, tá?
que a gente consegue verificar as marquinhas certinhas. Em cima aqui, ó, vocês vão verificar que a gente também tem em polegadas, tá? Mas a gente não usa isso daqui porque a gente pelo menos nessa questão das medidas, a gente é civilizado, tá? No resto eu já não sei. Tem a questão das unidades, algoritmos significativos e notação científica, tá? Eu acho que isso daqui foi abordado também lá na questão das unidades na parte de teoria, mas em relação aos algoritmos significativos, aqui nessa parte é importante a gente notar que quando a gente vai fazer lá uma conversão de unidades, por exemplo, a gente não está alterando a medida, a gente só está alterando a unidade. Então a gente não tem uma alteração do número de algoritmos significativos. Então você usou lá um paquímetro e você fez essa medida aqui, 34,82. Então essa daqui ela tem 4 algoritmos significativos. Então são esses 3 aqui são lidos e esse daqui vai ser verificado lá com a questão da marquinha, tá? Na verdade eu acho que pelo contrário, nesses dois aqui depois da vírgula é que são pela marca, né? Então no paquímetro o que acontece é que tudo que tem antes da vírgula é lido na escala principal e tudo que vem depois é medido na escala auxiliar, tá? Se você pegar e colocar isso aqui em metros, por exemplo, você vai fazer vai denotar essa medida dessa maneira, né? 0,03482. Então vejam que aqui você tem mais dígitos, mas você não tem mais algoritmos significativos, porque continuam sendo esses mesmos 4 aqui que são algoritmos significativos, os zeros à esquerda só posicionam uma vírgula, tá? Aqui outra coisa que pode acontecer é o seguinte, né? Você tem aqui uma medida em quilogramas que tem 3 algoritmos significativos e você quer colocá-la em gramas. O único recurso que você tem é colocar zeros atrás aqui para poder fazer isso se você não pensar em algoritmos significativos, né? Só que veja que os zeros à direita contam como algoritmo significativo, então você não pode fazer isso. Então como que você vai pegar e denotar isso aqui em gramas? A única alternativa que a gente tem é usar notação científica, tá? Então você pode escrever isso como 11,2 vezes 10 na 3 gramas, que é a mesma coisa que 11,2 quilogramas, porque o K significa justamente vezes 10 na 3, né? Mas é o que a gente pode fazer, né? Ou escrever como 112 vezes 10 na 2 gramas, né? Mesma coisa. Que mais? Operações, então, envolvendo medidas. Então, a gente tem algumas regrinhas, né? Para a gente pegar e fazer a questão dos algoritmos significativos, né? Então, se você tem multiplicação e divisão, a gente vai pegar e verificar aquela medida que tem menos algoritmos significativos e vai fazer com que o resultado fique com aquele mesmo número de algoritmos significativos, né? Então, por exemplo, se você tem aqui 12,03 dividido por 3,6, o teu resultado ele tem que ficar só com 2 algoritmos significativos, né? Então a gente costuma colocar essa barrinha aqui para, assim, quando a gente está fazendo um cálculo muito longo que envolve muitos passos, a gente não joga fora os outros dígitos antes do final, porque isso pode levar a erros de arredondamento, tá? Então, para acabar não se perdendo, a gente coloca uma marquinha, essa barrinha em cima do último algoritmo significativo, e daí quando chega lá no final, a gente faz o descarte dos números que não são significativos, respeitando o critério de arredondamento, tá? Então aqui ficaria como 3,34, ficaria como 3,3. Digamos que você tenha 198,633 vezes 3,211. Então vejam aqui que o número que tem menos algoritmos significativos é esse aqui que só tem 4. Então quando você pega e faz essa multiplicação, o último algoritmo significativo tem que ficar nesse 8 aqui, né? Então quando a gente descarta, né? Então fica o último como sendo 8. Nesses dois casos aqui não entrou lá a questão do critério do arredondamento, mas a ideia é que se você tiver aqui o primeiro que você descarta for entre 0 e 4, você simplesmente descarta aqueles dígitos. Se ele for 5 até 9, aí você vai arredondar o último algarismo, que é esse que está marcado com a barrinha aqui, para cima, tá? Na soma a gente tem uma coisa que é diferente, né? Veja que aquele lá era um critério para multiplicação e divisão, então a gente tem na soma simplesmente a gente verifica aquela medida que tem menos casas depois da vírgula e deixa o resultado com o mesmo número de casas depois da vírgula que a medida que tem menos casas depois da vírgula. Isso serve para subtração também.
No caso da gente ter constantes, o que a gente vai fazer, né? Veja que algumas constantes elas são absolutamente conhecidas, né? Por exemplo, o π tem lá na calculadora com 10 casas depois da vírgula. Então você vai simplesmente assumir que o π é um negócio que é absolutamente bem conhecido. Então não tem um número de algoritmos significativos. E isso faz sentido, porque quem tem algoritmo significativo é medida. E o π não é medido, ele é calculado, né? Então você não precisa se preocupar em relação a isso. Então você considera que ele tem infinitos algoritmos significativos que vai acabar determinando o número de algoritmos significativos é a medida. Veja que potência é multiplicação, né? Então, no caso da potência, você vai ficar com o mesmo número de algoritmos significativos que a tua medida tinha. Então, aqui eu tenho 3, meu resultado vai ficar com 3 também, né? Então, fica aqui o resultado final com 3 algoritmos significativos também. Funções. As funções, elas são difíceis da gente pensar, né? Como que eu vou pegar e fazer ela falar função seno, função cosseno? Quantos algoritmos significativos vai ficar depois, né? Mas o fato é que na base mesmo, quer dizer, não é a base mesmo, mas uma das possibilidades da gente representar uma função é com uma série de potências, tá? Em algum momento vocês vão estudar isso aqui, então a gente pode escrever, por exemplo, a calculadora de vocês, a calculadora você consegue fazer as operações básicas. Tem um aluno uma vez que me falou que na verdade nem isso elas fazem, que elas conseguem fazer é soma só, e aí o resto é implementado como soma. E aí nesse caso aqui, como que você vai pegar e fazer para a calculadora calcular o seno do número? O que você vai fazer é utilizar uma série de potências, né? E aí ela faz só lá um monte de multiplicação e divisão. Veja que esses fatoriais aqui, por exemplo, 7 fatorial é igual a 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então é o fatorial que tem lá, que aparece em análise combinatória. E aí, isso é multiplicação e soma, né? Então vai prevalecer a questão lá da multiplicação, né? O mesmo número de algoritmos significativos que você vai ter quando você faz multiplicações. Então, você tira o logaritmo de 3,555, você vai ficar com 4 algoritmos significativos no final, tá? Então, o critério de arredondamento eu já mencionei, né? Você vai verificar o próximo dígito aqui, verificar se ele é entre 0 e 4, você só descarta os logaritmos que não são significativos. E se for de 5 a 9, você arredonda o algoritmo que vai ficar e o resto você descarta. Esse último algarismo significativo aqui, ele também é conhecido como algarismo duvidoso, tá? Que é o que a gente faz a barrinha em cima. Bom, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, é só perguntar nos horários de atendimento, tá? Esse conteúdo aqui ele vai aparecer aí junto nos outros experimentos, tá? E... Bom, é isso aí. Qualquer coisa vocês me perguntam.